Vamos então agora para a nossa próxima aula e nessa aula a gente vai falar sobre a integração do Mindfulness em outras abordagens terapêuticas, sobretudo as contextuais, da ACT e da DBT. Mas vamos discorrer sobre isso também. Quando nós falamos sobre Mindfulness na prática clínica, é essencial a gente compreender como que essa abordagem pode dialogar e integrar com as outras linhas terapêuticas já pré-estabelecidas e que já são comprovadas cientificamente. Assim como a gente falou bastante aqui no nosso curso, o Mindfulness ele não é uma técnica isolada, mas sim uma perspectiva, uma estrutura muito mais ampla que pode atravessar os diferentes modelos, enriquecer as diferentes intervenções clínicas dentro de cada uma das abordagens. Então existe uma adaptabilidade enorme do Mindfulness dentro de cada abordagem clínica, comprovada cientificamente. Então agora vamos analisar uma tabela em que vai ser uma maneira, um esquema sintético, né, de como que o Mindfulness pode ser integrado em cada uma das abordagens terapêuticas e depois a gente se aprofunda em cada uma delas para a gente tentar entender melhor como que o Mindfulness pode se adaptar a cada uma dessas intervenções clínicas e psicológicas. Vamos lá então. Então, a primeira abordagem aqui da nossa tabela é justamente a TCC. E a principal forma como o Mindfulness é integrado hoje na ciência é por meio do MBCT, que é aquele protocolo que a gente falou do Mark Williams, que foi muito inspirado no MBCR do Jon Kabat-Zinn. E qual que é o principal foco aqui do Mindfulness dentro de uma terapia cognitiva comportamental? É justamente a capacidade de observar os pensamentos sem julgamentos, numa capacidade de desfusão, numa capacidade de se distanciar dos pensamentos para perceber esses quadros internos de depressão, de ansiedade. Então seria justamente nessa perspectiva da observação distanciada e sem julgamentos. Então, a segunda abordagem é a ACT, em que o Mindfulness entra como um mecanismo de flexibilidade psicológica e aceitação do momento presente. Então aqui o Mindfulness já está começando a dialogar como uma habilidade, como algo mais profundo, como um estilo de vida, uma modalidade da consciência, e não exatamente uma técnica específica de observação dos pensamentos. Então também tem a terapia da DBT, né? Da dialética, da Marsha Linehan, em que o Mindfulness, assim como a ACT, entra também como uma habilidade, mas mais focada para a regulação emocional e autoconsciência. Entendendo que a DBT ela foi criada com objetivos específicos de ajudar pessoas com borderline. Então, por isso que o foco está enorme nessa parte da regulação emocional, que é justamente a maior dificuldade de pessoas que têm esse tipo de quadro clínico. Então, por isso que o Mindfulness vai em direção a esse lugar de capacidade de conseguir encontrar esse equilíbrio interno da mente e do corpo. E também o Mindfulness, ele tem muitas pesquisas, né, tem muitos artigos que revelam como o Mindfulness entra na terapia humanista, principalmente aquela desenvolvida por Carl Rogers. E aqui o Mindfulness entra justamente em uma ampliação dessa presença genuína, dessa escuta empática, que são aqueles principais pilares da terapia que Rogers estruturou com o seu livro Torne-se Pessoa. Então a ideia aqui é que o Mindfulness entra muito mais numa relação, em uma profundidade dessa presença, em estar com aquele indivíduo, escutando ele de maneira empática, conectado com ele de maneira humana. E por último, tem a terapia existencial, em que o Mindfulness entra como uma consciência do momento presente como base do sentido. Então a ideia já é trabalhando esses conceitos mais filosóficos, mais complexos da consciência, e como que a nossa consciência está interligada com o tempo, com o ser, com a realidade, com o mundo externo, como tudo isso faz parte de um grande agregado, né? Que também está ligado com aquela ideia do Dasein. Então, no sentido de a gente conseguir cada vez mais mergulhar e integrar-se com esse lugar da consciência. Mas enfim, agora que eu citei de maneira sintética, vamos especificar um pouquinho mais em cada uma dessas terapias. Então, como eu falei,
A primeira é a terapia cognitiva comportamental, mais famosa como TCC. E aqui o Mindfulness, ele entra justamente na integração protocolada do MBCT, que é, em português, a terapia cognitiva baseada em Mindfulness. E assim como a gente falou também um pouco, esse protocolo ele é muito utilizado para ajudar as pacientes a ficarem mais conscientes de seus pensamentos automáticos, especialmente do teor negativo, e mudarem a relação deles com esses pensamentos. Então, o protocolo ele é muito focado em uma intervenção específica para determinadas queixas. Então, os protocolos eles não têm essa perspectiva mais ampla da vida com base no seu objetivo clínico, né? O objetivo é justamente pensar em como que o Mindfulness ajuda na depressão, como o Mindfulness ajuda na ansiedade, como o Mindfulness ajuda na dor crônica, como o Mindfulness ajuda com dependentes químicos. Então, todos esses protocolos da TCC, eles entram com um funil enorme de qual que é o foco daquela intervenção clínica. E isso é muito benéfico em termos de potencial técnico do protocolo, mas também pode ser um pouco limitante quando a gente quer entender o ser humano de uma maneira mais integrada com o todo, com a realidade. E a TCC, ela tem uma coisa que é interessante, que é aquela metáfora da mente teflon, né? Que é aquela mente que não gruda as coisas. E é justamente nisso que o Mindfulness entra dentro da TCC, que é conseguir deixar cada vez mais essa mente teflon, né? Essa mente cada vez mais desapegada em relação a si mesma. Então, uma mente que não se cola com as emoções, não se cola com os pensamentos, com os comportamentos. É uma mente que tem autoconsciência de si. Então, dentro dessa perspectiva, vai muito nessa direção. Agora, na nossa segunda abordagem, é justamente o Mindfulness dentro da terapia da aceitação e compromisso. E aqui, o Mindfulness faz parte do hexagrama das habilidades fundamentais, dos pilares centrais para uma vida organizada. Então, a ACT trabalha muito com essa ideia desse hexagrama, da flexibilidade psicológica, enquanto um mecanismo que ajuda as pessoas a viverem e lidarem melhor com as vicissitudes da vida. Então, o Mindfulness, dentro dessa perspectiva do hexagrama da flexibilidade psicológica, é um estado de atenção plena, justamente para conseguir perceber o que está acontecendo no momento presente, tanto os eventos externos quanto os eventos internos, para que assim não se fundir a eles de uma maneira estrutural na vida como um todo. Então, é conseguir ter uma consciência de uma maneira mais geral sobre o que está acontecendo na vida, sobre quais são as emoções, como que essas emoções estão interrelacionadas com outros aspectos da flexibilidade psicológica, como, por exemplo, os valores, os domínios. Então, aqui, o Mindfulness entra com uma ideia da consciência plena em relação ao momento presente, entendendo o momento presente de uma maneira mais ampla. Dentro dessa perspectiva, a prática do Mindfulness ajuda a gente conseguir, por meio dessa flexibilidade psicológica, aceitar o momento presente tal como ele é. Isso facilita um comportamento mais adaptativo para a própria vida da pessoa, em ela conseguir se encontrar, conseguir enfrentar o sofrimento e conseguir criar um bem-estar estrutural para a vida dela. Então o Mindfulness ele entra já em uma perspectiva muito mais ampla, muito mais integrada, muito mais holística em relação a como que a realidade funciona, no sentido de que existem a sociabilidade, existe o trabalho, existe os nossos hobbies, o nosso lazer, existe a nossa família, existem nossos amigos, como que o Mindfulness enquanto consciência plena pode entrar em cada uma desses domínios, dessas esferas da vida. E vamos então para a nossa terceira terapia, que é uma das abordagens contextuais, que é a terapia comportamental dialética. E nessa abordagem, o Mindfulness entra como um dos 4 módulos centrais para que a pessoa reencontre o equilíbrio emocional e consiga lidar, sobretudo, com as questões de transtornos ligados de personalidade ligados ao borderline. Então, a ideia aqui é com um foco bem específico também para esses casos do borderline, como eu citei acima. Então, a ideia principal da DBT é que é um treinamento.
E dentro desse treinamento, uma das habilidades seria a habilidade da atenção plena, do mindfulness, que ensina diversos aspectos, diversos elementos que são fundamentais para que a pessoa consiga encontrar essa capacidade de lidar com essa oscilação de humor que é muito característica das pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline. Então aqui o mindfulness entra como, por exemplo, uma perspectiva da mente sábia, dos tipos de mente, que existe a mente sábia, a mente racional, a mente emocional, na capacidade de observação, sem julgamentos, na capacidade de conseguir descrever os fenômenos, conseguir dar nome aos bois, conseguir colocar os pontos no i, vamos dizer, né? Então conseguir dar nome aos processos em que estão acontecendo. E tudo isso, esses diversos elementos do mindfulness dentro da DBT, que é importante a gente estudar com mais calma, com mais profundidade depois, é promover essa autorregulação, é promover esse controle dos impulsos, dessa impulsividade característica do borderline e, sobretudo, uma maior conexão consigo mesmo. E agora vamos então para a quarta abordagem dos pilares, né, dessas abordagens terapêuticas, que é as terapias humanistas, mas aqui já não está propriamente nas terapias contextuais. Então a ideia aqui é a gente tratar justamente na terapia humanista da abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, que entra bastante em ressonância com mindfulness no sentido de criar essa aceitação incondicional e sem julgamentos, com uma presença extremamente genuína na relação terapêutica. Então o mindfulness ele amplifica aquilo que seriam já os pressupostos que Carl Rogers colocou na terapia e na abordagem centrada na pessoa. Então, que é essa capacidade de conseguir se conectar profundamente com aquele outro ser humano de uma maneira totalmente integrada, de uma maneira totalmente humana. E, basicamente, essas terapias, elas têm como base a terapia fenomenológica e existencial, em que trabalha muito a ideia da consciência num sentido mais filosófico, num sentido mais de um lugar de quem nós somos e como que esse lugar de quem nós somos não está separado da realidade, do tempo, do momento presente. Então é esse lugar mais profundo, mais filosófico sobre a consciência, sobre o que é a consciência, qual é o caminho da consciência, se somos a consciência, que é o principal mecanismo, né, é o principal caminho para a gente conseguir desenvolver esse autoconhecimento. Algo que se alinha completamente com aquilo que seriam os pilares do mindfulness, sobretudo em abordagens ligadas à filosofia oriental, do budismo e do taoísmo. Então, nesse sentido, o mindfulness dentro das terapias humanistas, existenciais e da Fenô se alinham diretamente com essa ideia do autoconhecimento, do saber quem é você, saber o que é ser um ser humano, né? O que é a consciência humana, qual é a nossa relação com o tempo, com a existência, com a experiência. Então o mindfulness entra justamente na direção de ter clareza sobre a vida tal como ela é. É uma consciência de si, um autoconhecimento, uma autoconsciência. É uma percepção de conseguir ver com mais nitidez sobre o que é a existência humana. E a partir dessa nitidez de conseguir ver os detalhes, as sutilezas, que a gente vai conseguindo desenvolver também processos terapêuticos que podem tratar, né, quadros de depressão, de ansiedade, e entre outros, sobretudo também quadros de borderline, como por exemplo a terapia da dialética. Mas fundamentalmente a ideia é justamente focar nesse conceito mais amplo da consciência como um todo, e a consciência não em relação só a si mesmo, mas a consciência sobre o que é a realidade, sobre o tempo e sobre o ser. Bom, para concluir então, é muito importante a gente lembrar que o mindfulness não precisa competir com nenhuma abordagem. Pelo contrário, ele pode justamente atuar como um complemento, um aprimoramento transversal que amplia todas essas potencialidades e pilares de cada uma das abordagens,
aumentando essa sensibilidade do terapeuta, a capacidade do paciente em estar presente e no aprofundamento dessa relação de maneira que ela fique cada vez mais humana, integrada, presente e consciente.